fiquei em pânico, porque eu vi quase, crianças, vamos, quase que eu meti a dessa. No fim das contas, era um maluco vindo, pô, cara, adoro MRG, o filho da puta! Isso também. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, senhoras e senhores. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e estou aqui ao lado de... Cérebro! De Afonso Solano. De morcego pra zumbi. Exato, são clássicos, né? Clássicos do terror, que hoje a gente não vai citar, Didi. Você gostou do meu morcego realista aqui, ó? Bonitinho, é realista. O bater de asa é realista, o morcego é fofinho demais. Mas a gente não vai falar de coisas diferentes. Morcego é um bicho diferente. É um mamífero que voa. Porra, não tem nada normal no mamífero que voa. O que a gente quer hoje aqui é o normal. Porque o Didi Braguinha virou pra mim, queridos amigos, e falou assim, cara, eu vi o trailer daquele filme Sorria, né? Essa nova leva aí de filmes de terror e tal. E fiquei impressionado como é que uma coisa que é corriqueira, inocente, Didi Braguinha, ela pode assustar tanto. Então hoje falaremos sobre as coisas do dia a dia que podem ser horrorosas quando bem orquestradas. Totalmente. Eu queria começar já puxando aqui o sorriso mesmo, né, cara? Filme de terror, e vou trazer aqui o Sorria como um excelente exemplo disso, porque ele consegue explorar essa coisa rotineira, como você já botou no começo, e assustar a gente pra caralho. E tem uma questão de exposição e tempo, pra mim, muito nisso, né? Que significa o seguinte, eles conseguem manter uma pessoa sorrindo na tela por mais segundos do que normalmente uma pessoa no mundo real faria. E deixa uma coisa que é friendly se tornar assustadora, cara. Você tem uma ojeriza, por que ele tá rindo assim? Porra é essa, caralho? Acho que o segredo justamente de você, dos grandes mestres, as grandes mestres do terror, quando resolvem fazer essa zoeira com o natural, o comum, o corriqueiro, é assim, tá, até onde que essa coisa para de ser corriqueira? Você sorri pra dar um oi pra alguém num corredor passando, oi, bom dia, um vizinho, seu vizinho tá, né? Se seu vizinho continua, tipo... Caralho, sem falar nada, passou mais um segundo, você fala... Tá me olhando por quê? Quer me dar? Ih, brother, o que aconteceu? E acho que qualquer coisa, uma pessoa tá botando um cafezinho, se você tá conversando com ela e ela meio que para, ou ela bota açúcar até, que nem o Chapolin fazia, ele enchia de açúcar até transbordar, né? Você meio que tipo, cara, o que tá acontecendo, né? O que é comum sai um pouco da beirada ali, ele ultrapassa, né, as arestas da normalidade. Eu ia adereçar essa porra a uma coisa muito mais do filme de terror, né? Como se o diretor do filme, ou o roteirista e tal, ele usasse os elementos à disposição dele, que ele pode manipular, em prol daquilo. Como, por exemplo, no Sorria, porra, ele dá um close gigante na cara da pessoa e mantém essa exposição por mais tempo. E aí isso acaba tendo essa coisa. Só que, na verdade, como você colocou, não é só o terror, né? Na vida real, cara. Se aquela parada que a gente tá acostumado a ser uma reação mais rápida, ela dura mais do que o normal, a gente automaticamente entra pra um ambiente de fuja ou agrida. É você esticar. Eu vou até falar assim, literalmente, né? Quando você ultrapassa o movimento. Eu tava revendo Hora do Pesadelo. Eu sofri rever todos eles, né? E a galera do Red Letter Media, que eu sei que você gosta, também fez lá uma resenha de tudo, eu resolvi rever e tal. O Fred Krueger, ele fazia muito isso, cara. A pessoa tava sonhando, e era muito bem feito em alguns dos filmes, que você não percebe que a pessoa tá num sonho, né? Então tem um episódio lá, tem um filme que ela tem uma mina que gosta de malhar. Uma menina que ela é toda de academia, não sei o quê. Aí na hora que ela vai fazer o exercício, o Fred segura na parada e ele continua fazendo, forçando pra baixo, assim, sabe? O supino. E ela vai virando assim, ó. No pain, no gain. E aí o braço dela arrebenta aqui, né? E é um movimento que a gente tá acostumado a ver as pessoas fazendo supino, né? O maluco lá gigante, a mina fortuna, não sei o quê. É engraçado você pensar que se você descer um pouco mais, arrebenta o braço da pessoa. Caralho. Né? E olha como é foda, é um negócio que a gente vive lembrando aqui no MRG, né? Principalmente eu e você, que a gente tem essa coisa do humor, né? Consequentemente, o terror, a gente sempre faz essa conexão, né? São os extremos ali da reação humana. Você também tem o mesmo efeito de humor através desse processo. A mesma coisa que eu falei do açúcar, você vê que eu dei o exemplo do Chapolin. O cara botando açúcar e ele não para de botar açúcar, a graça tá aí, é o exagero, né? O exagero do cotidiano, ele pode gerar horror e humor. Cara, bacana é isso, né? Muito, dependendo muito. de
Muito. Tudo o resto, assim, Porque o que volta. traz pra gente é que a interpretação daquela parada, ela tá de acordo com quem tá olhando. Qual a bagagem que você tem que te leva pra essa parada? Ainda no exemplo do sorria, tá? A pessoa sorrindo por tempo demais, a gente traz pro assustador, porque na nossa bagagem tá essa porra. Mas se na construção do filme, ou na construção da cena, qualquer situação, ele bota isso com uma chacota, né? Com uma coisa mais engraçaralha, e ele ia te guiar pra um lado mais engraçado, da pessoa que não consegue parar de rir, saca? Sim, Que tem um pouco do isso. Coringa nisso, né? A gente vê um pouco do Joaquin Fênix, que tem essa porra. Que faz até com que a gente tenha uma certa pena dele. Pra ele é um sofrimento, e aí, de novo, é o cotidiano virando horror. Sabe uma parada que me dá um gatilho foda, que me deixa assustado pra caralho? Isso em filme é do cara, é bizarro, em filme eu não consigo ver, eu já me afasto, e na vida real também. Mas no filme é mais impactante, óbvio. Que é quando a pessoa ela está andando num ritmo diferente dos outros, ou num padrão diferente dos outros. Seja em passo curto, um andar quebrado, né? A gente tem um filme que a gente já falou algumas vezes, se não me engano, é Casa da Colina, ou A Casa de Vidro. Acho que era Casa da Colina. Que eles veem as paradas por uns vídeos, por umas câmeras de segurança. E aí, quando ele vai reparando nessas pessoas, entre aspas, nessa coisa que tá andando, é como se estivesse andando a 15 frames por segundo, né? Uma parada meio cinema antigo, né? Que tem uma quebrada. Maluco, e isso, só de falar, cara, já me dá uma faltinha de ar de leve, saca, né? Essa sacada do filme foi muito foda. No filme eles botam isso bem agressivo, né? Como se estivesse lá em 10 frames por segundo, então você tem uma quebra, que tem microsaltos, assim, no movimento da pessoa, que ele vai indo. Tem um jogo, cara, que eu tô jogando recentemente chamado Sons of the Forest. Tô ligado. Esse jogo é assustador. Me tá lembrando uma série que eu tô gostando chamada Yellow Jackets, lá na Paramount Plus. Yellow Jackets, boa série, cara. Não lembra? A ver também. Essa pegada aí. Floresta, gente esquisita na floresta. Bicho, e logo no começo do jogo a gente tá fazendo umas paradas assim, não sei o que eu construindo. Uma das primeiras coisas assim diferentes que aparecem é uma moça vestida de roupa branca. E aí tu olha assim, tu fala assim, caralho, é uma moça aí, tem uma moça ali andando de branco. Você vê uma moça de branco na floresta. Que já é um arquétipo de terror, assim, né? Fala, caralho, porra é essa? E aí na minha cabeça, será que é uma noiva? Será que você quer? Já vai tentando puxar essas coisas. E aí quando você para pra olhar melhor, Afonso, ela tem 3 braços e 3 pernas. Caralho, brother. Só que ela começa de longe, cara. Então você não vê muito bem. Você não percebe. Parece um bug, sacolé? E quando ela começa a se aproximar de você, você começa a reparar, ela tá dançando. Então, tipo, ela não é necessariamente uma ameaça, saca? Ela é só, principalmente, uma coisa diferente, quebrando um padrão no meio da floresta. Eu achei foda, mas eu não sei se ele cai nesse exemplo do corriqueiro, porque você botou uma coisa que não pertence a um lugar. Também é uma forma de você gerar ou humor ou terror, né? Uma mulher de branco, de camisola, no meio da floresta, é até um estereótipo de terror, como você falou. Mas entendi que, tipo, uma mulher de branco, ela deveria representar tudo menos uma ameaça. Mas tem a coisa da dança, que ela tá dançando, ela não tá, em teoria, te ameaçando diretamente. Não, mas ela tá ali... O que eu botei dessa parada, na verdade, era pra ir pra um caminho muito mais da plasticidade do movimento dela, né? Ela tem os movimentos plásticos da dança, é que eu não consegui chegar lá, Afonso, desculpa. Tá. Isso acontece com muita frequência aqui no MRG, que já devia estar acostumado. Ouvinte também. Um homem de conteúdo. Olha, você falando sobre essa coisa do caminhar, né? Seja por um frame diferente ou pela cadência que a pessoa está caminhando. Me lembra um dos meus filmes de terror favoritos aí, que não é muito antigo. A gente vive falando, é o Corrente do Mal. Não tive coragem de assistir. Você ainda não viu, cara. É muito bom. E ele faz essa coisa, né? De que a criatura, quando ela tá vindo atrás de você, ninguém vê a coisa. Só você que vê a criatura. Então tem uma multidão de pessoas assim, você tá, sei lá, numa praça, você tá aqui conversando comigo, não sei o que, daqui a pouco você repara uma pessoa na multidão da praça que ela está vindo na sua direção reta. E ele anda, ele não anda igual um zumbi, não. Ele não anda, tipo, meio torto, não. Ela anda meio com aquele olhar meio morto, sabe? Perdido, no coisa. A pessoa tá vendo aí na edição, é uma ação corriqueira, mas você distorce só um pouquinho. Ninguém anda em linha reta absoluta. E aí você bota aquela pessoa andando ali no meio, é quase imperceptível. Essa é a graça do monstro. Você quase não percebe que ele tá vindo na sua direção, porque ele tá andando, ele também não tá correndo. Então é um bom exemplo também de... Nossa, isso é bizarro, cara. Mas eu acho que ele também tá mexendo com uma outra coisa do nosso instinto, né? Do nosso psicológico, que é um predador vindo na nossa direção. Porra, pode crer. O predador é isso, ele fixa os olhos na presa. Quem tem gato em casa, principalmente, né? Acho que mais do que o cachorro, o gato faz muito isso. O Diogo já viu aqui em casa. O gato, ele fixa no bagulho, às vezes ele dá até aquela reboladinha ali, do Shaquille O'Neal, que não tem um meme do Shaquille O'Neal que ele faz um negócio assim? Esse meme é muito bom. E ele vai, meu irmão. Ou então quando o gato tá devagarinho ali na savana, você vê, né? Ele não perde. É tipo...
o olho preso e ele vai. Então quando tem alguém com o olhar fixo na gente e vindo na nossa direção, acho que isso mexe também com essa coisa antiga dentro de nós. Caraca, é bizarro. Isso aconteceu exatamente isso, Bravo. Fiquei em pânico, porque eu vi quase, crianças, vamos! Quase que eu meti a dessa. No fim das contas, era um maluco vindo, pô, cara, adora MRG, o filho da puta! Isso também. Respirar fundo se você for um cara muito ansioso e não fazer essas coisas que te fazem um cara estranho. Porque às vezes as pessoas... A gente recebe muita mensagem da galera falando assim, pô, viu o Didi Braguinha, viu o Beto, viu o Afonsinho na rua, fiquei com vergonha, poxa, sei lá, sem graça e tal. Aí às vezes a gente conta essas histórias e você toma um susto com o cara. Outro dia eu tava no hospital com uma pessoa, tava fazendo cirurgia, cara, e daqui a pouco cutucou aqui o meu ombro, era uma enfermeira do hospital. Ela falou assim, dá licença, Afonso Solano? Eu falei assim, caralho, o que foi que aconteceu? Morreu, meu parente morreu, acabou. Aí ela, não, desculpa, é que eu sou muito sua fã, meu marido tá aqui no telefone também. Aí eu, pelo amor de Deus, moça, que susto e tal. Mas a gente conta essas histórias, mas, galera, não fica acanhada não, vem falar com a gente. É muito maneiro. Vem assim, não se preocupe, cara, a gente adora. Mas venham na maciota, tá certo? Didi, eu lembrei de uma outra situação corriqueira, que um filme que tá retornando aí, né, fez muito bem quando ele estreou e apavorou a todos. Ele não foi o primeiro a fazer isso não, mas ele fez isso muito bem, que é a ligação de telefone. Quem é a surpresa? Será que é meu amigo Didi Braguinha? Alô? Hello. Opa, quem é? Não reconheci. Ele apavorou a gente com uma simples ligação de telefone. Você não acha que foi bem feito? Porra, isso foi maravilhoso, foi muito foda, né, cara? De inserir esse elemento, aí toca a ligação, que era meio que como se fosse uma profecia, né? De que tu tá fudido a partir de agora. A própria Samara faz isso também no chamado. O lance do pânico, além de ser uma pessoa que você não reconhece e dá aquele nervoso, mas quem tá falando? É uma brincadeira, sem graça aqui. Quando você descobre que a ligação está sendo feita de dentro da casa. Caraca, olha que foda. Isso é muito bizarro. Olha que nervoso. A proximidade do bagulho, né? Para a pessoa que tá falando contigo, que tá te zoando, ela tá dentro da sua própria casa. Quebra o cotidiano, porque a ligação vem de fora da casa. Pode parecer uma coisa boboca. Faz sentido o que eu tô falando? É uma coisa simples, mas eu acho que é isso que você trouxe. Não, isso gera a questão do inimigo entre nós, né? The enemy within. Essa tradução foi correta. Que remete também à questão do iluminado, que traz uma parada foda do marido, do pai, né? Do familiar ser o vilão do bagulho. O que não é nem assustador pra mim, é traumatizante. Depois de o iluminado, eu olhava pros meus familiares, tipo, o que tá escrevendo aí? Tô com a estátua do Caio Morel aqui, depois vocês visitem lá o Porra, site grande do Caio Morel. Tá o site aí na descrição. Ele é maravilhoso, o Stephen King, e você puxou muito bem. Qual é a última coisa que o pai é o protetor da família, protetor físico da família, né? É. E aí, qual é a última coisa que você espera? Que ele se volte contra, né? Que ele venha devorar os filhos, né? Devorar a esposa. Ele vem atacar quem ele estava, entre aspas, protegendo, né? Mas ó, tem uma história, eu não sei se você vai realmente contar, mas vamos lá. Agora vai. Mais um arrependimento, cara. Outro dia, o Pedrinho tava querendo escrever um livro. Ele tava escrevendo. Pedrinho é o meu filho mais novo, tá? Ele tem 8 aninhos. Ele tava escrevendo e tal, não sei o quê. E aí ele, pai, tô escrevendo um livro, não sei o quê. Aí ele começou a falar quantas páginas já tinha o livro. E aí quando ele meteu quantas páginas estava, eu dei aquela. Eu falei, caralho. Porra. Falei, Pedrinho andou culpado. 48 páginas. Porra. 48 páginas, tipo 2 semanas, assim, mais ou menos. Sim, de vez em quando ele parava e ia, sentava e abria o Word e escrever. De repente, cara, passado um tempo, não lembro exatamente o tempo que passou, mas um tempo significativo, talvez 1 ou 2 semanas depois, o livro chegou a mais de 100 páginas. Cara, o Pedrinho precisa me dar umas aulas aí. Pois é, Stephen King, cara. Stephen King. Né? E eu falei pra ele, cara, eu quero ver o que... Porque eu tinha combinado com ele que eu queria ver quando ele terminasse a história. Eu não queria ver no começo pra eu não afetar o que ele tava escrevendo. Que aí eu olho lá, ele pede uma opinião, aí eu dou uma sugestão, eu, sei lá, eu achei que eu fosse quebrar um pouco da criatividade dele, sabe? Botar um pouco da minha, talvez criar uma ordem que não precisaria ter pra um raciocínio dele que podia ser loucaço ou da cabeça dele que seria legal desse jeito. E aí eu falei, filho, posso ver? Ele, pode, pô, eu não acabei, papai. Não, mas eu gostaria de ver, você deixa, eu não vou dar nenhuma opinião. Quando ele abriu a parada, eram mais de 100 páginas de kkkkkkkk. Meu Deus. Cara, você não faz ideia. Chame é porque isso junta com outras coisas que tem lá em casa, que acontece. Que quando aconteceu,
Moleque, eu fiquei cadê até muito de cabeça agora. tua pistola espiritual? É nesses momentos que a gente precisa. Mas não adianta. O problema do Iluminado é que não é um bagulho de espírito, irmão. É o cara que do nada, o cara surta, brother. Caraca! O Pedrinho é iluminado. O Pedrinho tem a luz dentro dele. O hotel tá tentando... Vocês foram a algum hotel recentemente? Viajaram? Não vou falar sobre isso, por isso que eu não queria falar, porque eu sabia que tu ia querer esticar essa merda. Eu fiquei curioso. Essa expectativa da normalidade é legal. Eu tô jogando agora o Resident Evil 4, o remake, né? A gente fez legal. Queria muito jogar, Cara, jogue, você vai gostar. A gente fez um excelente podcast, né? Com o Totoro, falando sobre o Resident Evil 4 e outros jogos que revolucionaram a indústria e tal. E aí, cara, ele na época ele fez uma parada muito legal, porque você chega lá nas fazendinhas, né? Que tem lá na cidadezinha do interior da Espanha e tal. E aí tem lá quando você pensa assim, cidade pequena, criadores de ovelha, de vaquinhas, uma fazendinha. É hora do jantar de Braguinha. Não dá aquela fominha, você fala, o que será que aquele fazendeiro, a dona lá da fazendinha, enquanto o marido tá na lavoura, ela tá preparando o quê? Um ensopadão maneiro, com as cenourinhas, assim, um negócio saboroso, cheirinho, já tá na hora do jantar. Aquela fumacinha saindo ali do topo da casa. E aí quando o Leon, ele tira a tampa das paradas, irmão, tem barata, tem rato, caralho, cocô, meu irmão, no ensopado. Aí ele tipo, faz assim, entendeu? Também é uma forma de você quebra de expectativa do cotidiano, né? Eu vi um vídeo exatamente sobre isso, Afonso, onde o cara fez uma brincadeira. O seguinte, era um moleque que tinha morado sozinho. Porra, ele chamou a mãe pra comer na casa dele. Ele falou, mãe, vem comer na casa, eu fiz um feijão irado. Ei, mãe, bom dia, boa tarde, já é meio-dia. Esqueci de avisar a mãe, eu fiz um feijãozinho com calabresa e um arrozinho refogado. Se a senhora quiser vir comer aqui em casa, viu? Ainda tem. E ele fez um feijão que é o chamado feijão carioquinha, né? Feijão carioca, que é o feijão marrom, que é bizarro, porque no Rio só tem feijão preto, marrom é de fora do Rio, mas tudo pois bem. E é o carioquinha. Mas beleza, aí tá lá o feijão marrom feito, só que o cara, em vez de ele cortar a calabresa e o paio picotado, ele deixou inteiro. Parece uma bacia de cocô. Pelo amor de Deus, Pedro, o que é isso? Pedro, 2 toletes de bosta dentro da panela, eu não quero... A mãe tem ânsia de vômito, brother. Ela fica... Cabeça, cara, filho, cara, feia. Ai, Daddy, Pedro, pelo amor de Deus. Eu quero... Olha, se tu ainda chama eu pra ir na tua casa, eu quebro as tuas pernas. Cara, eu fiquei até com dor de cabeça aqui de